Fala, meus queridos, lembrando que até hoje às 23h59 a gente tem o cupom HECATOMBE70 com 70% de desconto. Até hoje, 23h59, então não perca tempo, venha para a equipe que mais cresce no Brasil, beleza? Vamos entender aqui como que funcionou os ciclos passados do Bitcoin, principalmente o de 2017. Vamos ver aonde que o Bitcoin foi após ele perder uma região importante que o Bitcoin está perdendo agora. Então eu vejo muita gente falando, é o fundo, é o fundo, é o fundo, é o fundo. Calma, calma, meus amigos, calma. Não se precipitem em estar entrando, tá? Vamos fazer uns estudos aqui, beleza? Para vocês entenderem qual é o cenário que a gente está agora e aonde que a gente pode ir, tá? Então, a gente tem aqui, primeiramente, regiões de suporte, a gente tem simbologias gráficas, tá? Eu vou começar aqui falando do que está acontecendo agora no gráfico, sem me basear no passado, beleza? Então, no gráfico mensal, vamos começar aqui no gráfico mensal, a gente tem nitidamente aqui um padrão de bandeira de baixa, certo? A gente vem, cadê aqui a setinha? Deixa eu pegar a setinha. A gente vem, perde o fundo anterior, tá? Faz uma bandeira de baixa e confirma o rompimento, ok? Lembrando, esse mês aqui faltam 3 dias para fechar e a gente confirmou aqui o rompimento dessa bandeira para baixo. Então a probabilidade é a gente ter mais um mês vermelho aqui, beleza? Isso não significa que ele não possa abrir verde para depois ele fechar, ok? Mas a probabilidade é, na minha visão, ele abrir verde e depois ele voltar a ficar vermelho, deixando um pequeno pavio e continuar a sua tendência de baixa, que já está bem nítida, tá? Nitidamente falando, a gente tem aqui um canal, tá? Canal de baixa, certo? Tá bem nítido aqui, atingiu o topo e tá andando aqui nessa região aqui, beleza? Tá andando aqui. Esse padrão costuma romper para cima, mas ele ainda vai passar pelo momento de pânico, momento de capitulação no mercado, até achar um fundo considerável, tá? Que eu acredito que não seja esse aqui, beleza? A gente tem nesse momento o principal fundo, né, que é 28.754, e a gente começando a fechar abaixo dessa região já é muito preocupante. Lembrando que o gráfico mensal já está fechando abaixo da região de 34.800 dólares, ao qual não poderia fechar. Então, se a gente fosse apostar num pullback, provavelmente seria no máximo até próximo dessa região de 34.800 dólares, tá? Não quer dizer que vá ter pullback, porque muitas vezes não tem pullback. Então, cuidado a apostar acreditando em pullback, porque isso pode não acontecer. Beleza? No gráfico mensal tá bem nítido isso pra gente, e o ponto de suporte bem nítido aqui pra gente seria aqui no fechamento esta região aqui, tá? Esta região aqui, beleza? E nas agulhadas esta região aqui, ok? Vamos deixar na cor turquesa pra gente entender que aqui aonde o Bitcoin está agora neste momento é realmente uma região de briga muito forte, onde tem interesse comprador, mas se a gente começar a fechar aqui embaixo, aí o negócio fica complicado, tá? Então graficamente aqui no gráfico mensal do Bitcoin, me parece também a gente tem duas opções aqui, tá? Primeiro, um canal de alta, tá? Que seria este movimento aqui, ó, certo? Este canal de alta aqui, tá? Bem nítido aqui, certo? E a gente rompeu para baixo, tá? Rompeu para baixo bem nitidamente, ok? Segundo, a gente teria aqui um topo duplo, tá? Topo duplo aqui, certo? E a gente simplesmente fez uma bandeira de baixa aqui após perder este fundo aqui e caiu. A gente também tem um ombro, cabeça, ombro aqui, tá? Então a gente tem aqui todas as simbologias gráficas agora de padrão de reversão. A gente está aqui na tala do mosquito aqui para confirmar esse ombro, cabeça, ombro aqui, pelo menos no gráfico mensal, ok? Em tempos gráficos menores, a gente já rompeu a linha do pescoço, tá? Então, no gráfico mensal, basicamente é isso. A gente tem várias simbologias apontando para baixo, tá? Se a gente for ver MACD e RSI, o que a gente tem aqui? No RSI, veja bem, no RSI, deixa eu tirar o OBV aqui que está atrapalhando a gente, tá? No RSI, olha só, a gente perdeu aqui este fundo aqui do RSI, certo? Que seria aqui a região, cara, lá de trás, lá do o fundo aqui do Corona Crash, tá? A gente perdeu este fundo aqui e é bem provável que no mensal a gente venha aqui na região de 43.8 do RSI, tá? Então na região 43.8, vamos botar aqui 43.8, o Bitcoin poderia ir
facilmente, deixa eu colocar aqui para ativar, facilmente nos 24 mil dólares. O Bitcoin pode voltar lá tranquilamente, ok? Nunca na história a gente perdeu este ponto aqui de 43,8, tá? Então vamos ficar atento, porque uma perda desses 43,8 no RSI mensal, a gente pode ter uma queda nunca vista na história do Bitcoin e vale a pena a gente ficar de olho nisso, ok? Poderia até ir um pouquinho mais embaixo, né? Se a gente for considerar um canal, tá? Um canal de baixa aqui, talvez um pouquinho mais para baixo ali o Bitcoin poderia ir, tá? Algo ali em torno de 43, tá? Algo em torno de 43 do RSI. Se perder a região 43, aí fica complicado, tá? Região 43, 22.500 dólares, tá? Eu estaria aí por essa região aí entre 20 e 23 mil dólares, beleza? Mas tem outros estudos que me apontam que a gente pode ir um pouquinho mais para baixo, tá? Então no gráfico mensal a gente tem aí basicamente isso daí, ok? Na história dos ciclos do Bitcoin, a gente tem aqui a região de RSI, tá? Essa região sempre vai alterar os fundos, tá? Se você for ver, aqui em 2014, a gente atinge a região, primeiramente, aqui em cima, tá? De 324 dólares, com RSI aqui na região de 49, certo? Quando a gente atinge lá embaixo a região de 44 do RSI no gráfico mensal, tá? Isso aqui no gráfico mensal, a gente atinge ainda um fundo um pouco mais embaixo, tá? E se você for ver, mais pra frente fez um fundo ascendente, mas ainda voltou no mesmo patamar, tá? Isso aconteceu ali atrás. A gente sempre tem história de primeiro bater em 30, depois cair para 28. E com isso, o preço cai mais embaixo, tá? Aqui na região 30, 300 dólares. Quando foi para a região 28, depois de um repique, foi para 200 dólares. Exatamente a mesma coisa aqui. Primeiro, em 31 aqui em cima, bateu em 6 mil dólares. Depois foi a 28,8, que veio para 3 mil dólares. Caiu 50%. Então aqui, provavelmente a gente pode ter algo parecido, tá? Primeiro atinge um fundo, tem um repiquezinho, uma lateralização, e atinge um fundo que vai ser um pouco mais embaixo, tá? Provavelmente isso vai acontecer. Lembrando, os ciclos do Bitcoin, eles estão apertando, tá? Então, a gente sempre que tem uma perda de fundo, a gente tem primeiro aqui em 2013 70% de queda, segundo aqui em 2017 65% de queda, e provavelmente aqui a gente pode ter algo em torno de 60% de queda, tá? Aqui desse padrão aqui, beleza? Após romper essa bandeira de baixa aqui, o que levaria o Bitcoin para essas regiões de 16 a 19 mil dólares, ok? Historicamente, os ciclos estão achando o fundo mais rápido. Então, o primeiro ciclo, o fundo foi entre janeiro e agosto. O segundo ciclo, entre novembro e fevereiro. E o terceiro ciclo, olha só, 7 meses o primeiro ciclo, 3 meses o segundo ciclo. E aqui me leva aqui que a gente possa ter um fundo mais rápido, algo em torno de 1 mês e meio a 2 meses de fundo, ok? Com o fundo sendo aqui entre setembro a outubro e, na pior das hipóteses, como a gente está com um cenário totalmente atípico, indo até dezembro, ok? Seria aqui a região de fundo a partir de setembro de 2022, se as coisas começarem a melhorar, beleza? A gente cai aqui o tempo gráfico para o tempo gráfico semanal e a gente começa a ver pontos interessantes no Bitcoin, certo? Primeiro, e é muito importante vocês verem isso, tá? É muito importante, ok? A gente tem dois fatores e dois pontos que a gente tem que levar em consideração, tá? Primeiro, é a região de fundo que o Bitcoin faz após atingir um topo, certo? Então o Bitcoin vem aqui, faz um padrão de topo e fundo, depois ele vai, bate máxima histórica e ele faz um fundo aqui mais ou menos nesta região aqui, ó. Prestem atenção nisso. Nesta região aqui, certo? Ao qual, após ele perder esse fundo, aonde que o preço foi? Quando o Bitcoin bate aqui diversas vezes, sobe, faz um topo, quando ele cai e perde essa região, o que acontece com ele? Ele vai exatamente no próximo topo ao próximo fundo. Ele volta aqui por essas regiões aqui, ó, tá? Do próximo topo ao próximo fundo, beleza? Isso aconteceu em 2013, se acendo fundo ali na região do final do ano do ciclo. Quando a gente vem aqui para 2017, acontece a mesma coisa, tá? O Bitcoin vem, e aqui fica mais fácil da gente entender. Vem em ondas, certo? E aí você tem a região de fundo, ó. Você tem a região de fundo aqui, você tem a região de fundo aqui, tá? Eu vou até colocar aqui um círculo, a gente tem a região de fundo aqui,
tem a região de fundo aqui, tem a região de fundo aqui, ok? Quando o Bitcoin atinge um topo, o que acontece? Ele volta no fundo anterior, tá? Então aqui eu vou botar uma linha turquesa, certo? Olha só, a gente volta na linha anterior, tá? Que foi o ponto de principal suporte aqui do Bitcoin por esse longo período de tempo. Ficou aqui fevereiro de 2018 até o final de 2018, praticamente um ano nessa região, tá? Entenda, ele atingiu o topo, voltou, ficou andando aqui de lado até perder e cair, tá? Olha o RSI como é que se comportou, certo? Até cair e bater uma sobrevenda. E após ele perder essa região de fundo, aonde que ele foi? Exatamente na outra região de fundo. Ele voltou aqui para esta região aqui, ó. Se você for pegar a agulhada que o Bitcoin deu, aqui e aqui, ó, olha onde que o preço veio. Ficou aqui, ó, nessa região aqui, tá? Então voltou no ciclo passado, que inclusive serviu de suporte mais lá na frente, ó. Tá vendo? Então veja como é que é importante. E o que está acontecendo agora nesse momento? Vou tirar aqui essas linhas aqui, ó. Vou tirar aqui, certo? O que está acontecendo aqui agora? Bom, o Bitcoin vem, sobe aqui em ondas também, ó, sobe em ondas, foi até uma subida mais forte, tá? Sobe em ondas aqui, certo? Atinge um topo e volta. O que a gente tem no meio do caminho? A gente tem os fundos que foram criados, tá? Primeiro aqui, depois aqui, certo? E depois a gente tem um topo. Após atingir o topo, o que aconteceu? Voltou exatamente no fundo passado, que aconteceu aqui também, ó. Isso aconteceu aqui, ó. Tá? E agora está acontecendo aqui também, beleza? Atingimos o primeiro fundo, batemos o topo, voltamos para esse fundo, batemos aqui algumas vezes e fizemos um topo manipulado. Aqui não, ficou batendo, perdeu. Aqui bateu, subiu, depois ele bateu, confirmando o quê? Voltando aqui para esse ponto que ele continua batendo aqui nessa região. Então, a gente voltando a perder este fundo aqui, começando a fechar abaixo desse suporte aqui, a gente pode traçar um retângulo aqui, ó, certo? E o cenário macro nos dita isso, tá? Aqui é um ponto de suporte bem antigo do Bitcoin, e se a gente começar a perder este ponto de suporte aqui, começando pelo gráfico diário, depois no gráfico semanal e assim indo para o gráfico mensal, a gente pode voltar exatamente onde os ciclos passados voltaram, que é exatamente na região de fundo passado, tá? Então isso traria o Bitcoin aqui até no mínimo aqui, no máximo aqui 16 mil dólares, que foi esse fundo da agulhada aqui, ó. Este fundo aqui da agulhada aqui, ó. Tá? Se começar a perder esse fundo aqui, é bem provável que a gente volte aqui nesses fundos aqui da agulhada. E é algo muito rápido, tá? Tal como, olha só, aqui essa agulhada aqui desse fundo aqui, ó, foi em cadeia mínima 2.974. Aonde foi o mínimo do Bitcoin? Vamos ver aqui. 3.209, 3.124, tá vendo? Foi um pouquinho acima, tá? Um pouquinho acima dessa agulhada aqui, ok? Mas a gente poderia considerar algo aqui próximo da região de 16 mil dólares. Talvez um pouquinho mais acima ali, 17, 18 mil dólares, ou no mínimo aqui o topo de 19 mil dólares. Qualquer região dessa aqui vai ser o melhor ponto de compra de Bitcoin, ok? Se nada piorar, né? Porque o cenário macro não está positivo, a gente sabe disso. Se as coisas não piorarem, se a guerra talvez dê uma trégua, se a Rússia aliviar lá pro lado do que está acontecendo lá, a gente pode ter o fundo aqui, que provavelmente a gente vai ficar aqui uns 2 meses, que vai ser aqui também, bem próximo desta LTA aqui também, tá? Aqui historicamente o Bitcoin sempre está tocando nessa LTA, a gente está formando uma LTA de longo prazo. Então o melhor ponto da história seria aqui por essas regiões aqui, ok? Se a gente diminui, se a gente ver aqui o semanal, a gente já começa a fechar abaixo de pontos importantes, abaixo aqui de 31.500 dólares, que não poderia perder. A gente já está aí praticamente, vamos para a terceira semana que a gente está fechando abaixo dessa região. No gráfico mensal estamos rompendo, no gráfico semanal estamos rompendo, e no diário a gente já rompeu para baixo. Então a gente tem fatores apontando para baixo, beleza? Vamos cair aqui o tempo gráfico para o gráfico diário, e a gente tem o que? A gente tem, me parece, tá? Aqui a gente até tinha uma LTA, mas eu vou considerar aqui um padrão de suporte, porque no passado foi suporte, então não vou considerar uma LTA, vou considerar um suporte. A gente está andando em cima desse suporte aqui, querendo perder, tá? Isso aqui me parece uma flâmula de baixa, tá? Por quê? Porque a gente
vem, atinge, olha só, a gente vem aqui, ó, deixa eu pegar aqui a setinha, a gente vem, sobe, faz um fundo, sobe, cai, perde o fundo anterior, ou seja, fundos descendentes, padrão de distribuição e rompe para baixo. Então aqui, após o rompimento, confirmação de baixa, bandeira, flâmula de baixa, tá? Provavelmente a gente vai fazer algo parecido com isso aqui, tá? Então a gente pode andar de lado, dominância do Bitcoin ganhar valor, certo? E a gente atingir um fundo lá embaixo, beleza? Então é isso que eu gostaria de ver. A dominância do Bitcoin disparando, o Bitcoin caindo até por essas regiões aqui, e aqui, né, eu, Samuca, pensaria em me expor em altcoins mais fortes, tá? Por essa região aqui, com a dominância do Bitcoin acima de 55%, pelo menos é o que eu espero, beleza? Então me parece aqui uma flâmula de baixa, tá? Não quero que vocês se baseiem, filtrem as informações, veja se são relevantes para vocês antes de vocês tomarem uma decisão, beleza? No gráfico de 4 horas, a gente tem um ponto de suporte e me parece, tá bem nítido na verdade, né, que a gente está fazendo topos descendentes. A gente está fazendo um padrão de continuação de queda, tá bem nítido aqui para mim, tá? Topos descendentes com fundo, a gente poderia sim romper aqui para cima até os 31 mil dólares para fazer uma armadilha para aí sim a gente cair, tá? E a gente tem outros fatores que nos levam a crer que o interesse está na queda, tá? Por quê? O long short do Bitcoin ele está exatamente como estava quando o Bitcoin caiu para 33 mil dólares. Caía, a galera abria long, conforme ia subindo, a galera ia fechando os seus longs. Aí cai, a galera abre long, vai subindo, a galera vai fechando os longs. Então isso mostra que o interesse está na queda do mercado, tá? Ontem a gente estava aí com long short aqui na casa de 2.4, né? Caímos aqui para 1.7. Muita gente fechou as suas posições, tá? Fechou as suas posições aqui acima de 29 mil dólares, esperando mais queda para entrar no mercado. A gente ainda tem muitos bitcoins, 81.500 bitcoins ainda em contratos futuros no Open Interest, então isso é bastante expressivo, certo? Que mostra que a gente sim teria margem para cair, porque o Open Interest ainda está bem elevado, beleza? Mas isso não significa que o preço não pode dar repiques antes de cair, tá? Eu preciso ver confirmações, o que a gente não tem agora, ok? Então, long short 1.77, neutro, mas a gente ainda tem mais longs do que short. Então, neutro para bearish e não neutro para bullish, ok? Beleza. Se a gente for ver aqui as liquidações, já estamos bem equiparados. A gente tinha muito mais short do que long e agora a gente tem bem equiparado. 44 shorts para 43 longs, tá? Então a gente tem liquidações aqui para cima importantes até os 29.500 dólares e para baixo aqui a gente poderia facilmente voltar para 27.600 dólares, beleza? A gente tem algumas liquidações bem fortes aqui. A liquidação para cima forte tá aqui em 29.400 dólares e aqui em cima em 30 mil dólares. São as duas liquidações mais fortes que tem e depois nada tão expressivo assim, tá? Seriam as duas liquidações. E aqui para baixo eu falaria aqui os 27.100 dólares, 130 milhões, e aqui os 27.700 dólares, tá? São os dois pontos de maior liquidação. Então a gente tem um equilíbrio agora em long e em short, tá? Mas a gente tem ainda padrões que apontam para a queda, beleza? Então, se a gente for ver aqui graficamente falando, tá? Cara, a gente tem ombro, cabeça, ombro no mensal, ombro, cabeça, ombro no semanal. A gente tem, cara, topos e fundos descendentes. A gente tem vários fatores, simbologias gráficas que apontam para baixo, tá? E, historicamente, o preço sempre corrigiu por volta de 80%, o que levaria o Bitcoin facilmente aqui para casa de 15, 16 mil dólares, tá? Por essa região aqui, tá? Então, se o histórico se repetir, a gente sim pode cair aqui por essas regiões destes fundos aqui. Okay? Além de, a gente também tem um gap aqui por essas regiões aqui, tá? Então não duvide do mercado, o cenário macro não está positivo, MACD, força vendedora, continua aumentando, tá? RSI perdeu o fundo passado, ou seja, a gente tem tudo apontando para baixo. Então toma cuidado, vai com calma, o mercado vai dar oportunidades, ele não vai subir reto, ok? Isso aqui pode ser uma bandeira de baixa porque a gente já está perdendo este suporte aqui. E uma vez perdendo, a gente sabe, a gente deve parar aqui, pelo menos aqui em 20 mil dólares, tá? De 20 a 16 mil dólares. Esse seria o próximo fundo do Bitcoin. Não tem um outro ponto que vá segurar o preço. Se a gente bota para o gráfico diário, tá bem nítido. A gente tem até aqui
essa regiãozinha aqui no gráfico diário, tá? Mas nada tão relevante, que seria aqui entre 24 e 22 mil dólares, tá? Pode dar uma parada aqui, mas o fundo mesmo considerável seria aqui por essas regiões aqui de 16 mil dólares, tá? Aqui a gente fez um fundinho no gráfico diário, mas a gente tem que considerar o gráfico semanal, tá? Então o gráfico semanal seria aqui entre 20 e 16 mil dólares o próximo fundo, ok? Vamos ficar de olho aqui nessas regiões. Valeu? É isso, meus caros, eu sou o Samuca Trader, o cupom é o ECATOMBE70, até hoje às 23h59, então não perca tempo, venha para a equipe que mais cresce no Brasil. Forte abraço e até a nossa live.